Bom, pessoal, vamos então voltar aqui para outra aula, né, de atuária. Nós gravamos a aula anterior, semana passada, vamos dar continuação hoje, né, ainda continuamos nesse mesmo esquema de aula gravada, por causa dessa dificuldade, né, da aula presencial em função da pandemia. Tomara que isso tudo se resolva logo, para a gente poder voltar, né, para a condição normal do dia a dia. No caso das aulas mesmo, né, a gente sabe que sendo a aula presencial, como é o que a gente tem no dia a dia, o habitual, há outras vantagens, né? No nosso caso mesmo, a gente poder discutir como fazíamos essas questões todas em sala. Não podendo haver então aqui essa discussão, já que a aula é gravada, a gente vai fazer dessa vez, nessa aula, como eu fiz também na aula anterior. Tá? Então eu estou gravando para vocês aqui mais um pouco do nosso conteúdo, o que está programado para o semestre, e depois, junto com essa aula que eu vou postar para vocês lá no portal, né, onde vocês estão buscando para poder, claro, acompanhar, um trabalho também, né, para a gente então, cada um de vocês pensarem aí no que está sendo dito aqui agora. Tá? Então esse trabalho vai ter aí um texto novamente, o texto trata do assunto de agora e logo depois então umas questões para vocês pensarem, né? Então o texto serve como referência, não quer dizer que as respostas de novo as respostas a essas perguntas estejam todas no texto, até não é essa a ideia. Então a ideia é que vocês, vendo as questões, tentem lembrar do que se disse aqui, né, mais o texto, como uma escora, um reforço, mas também então é possível que vocês, querendo, busquem, né, mais informação em outras fontes. Tá? Então é importante que a gente pense em respostas que façam sentido para essas perguntas que eu deixo depois no trabalho. Tá bom? Então, como a gente sempre fala nas nossas aulas, quando eram presenciais, né, é que matérias como essas, ou como essa, né, que é teórica, são muitos conceitos mesmo, o bacana é poder discutir esses conceitos aí e ver até que ponto eles fazem sentido, como é que isso talvez pudesse ser melhorado, né, enfim. Então, bom, dando sequência aqui, vamos lá. A gente na aula passada falou aqui sobre aquele momento em que as companhias de seguros ampliam, né, o seu ramo de atuação, porque a gente percebeu ao longo da evolução da história do seguro que de início o foco era mesmo o seguro marítimo, né, para dar mesmo suporte aos navegadores. Então nós tínhamos lá aqueles embarcadores todos que faziam ou usavam seus navios, suas embarcações para levarem as mercadorias dos comerciantes de uma região a outras distantes, né? E nessas viagens que faziam então, devido às tormentas, às tempestades, né, alguns naufrágios aconteciam. Então, para dar suporte, né, socorro a essas mercadorias, essas embarcações, começaram-se a fazer seguros para as embarcações e para as mercadorias embarcadas. Mas então, como eu estava dizendo, e essa parte a gente então chegou a tocar nela na aula anterior, houve aquele grande incêndio, né, em 1667 em Londres, um incêndio de proporções enormes, mais de 13 mil casas, igrejas, monumentos destruídos, e então a partir daí desperta-se no mercado de seguros a necessidade mesmo aí da criação de outros negócios no ramo seguros para eventos de outra natureza, como no caso esse mesmo do incêndio. Então, a partir daqui surgem as companhias de seguros específicas para o ramo incêndio, o que hoje é bastante comum. Então, o que nós temos hoje como normal no dia a dia,
as companhias têm isso, todas elas que trabalham com ramos elementares, o seguro contra incêndio com mais um produto na sua prateleira para ser vendido, comercializado, né? Mas então ele teve origem dessa forma. Então lá em 1667, século, por isso 17, a partir desse grande incêndio em Londres, as companhias voltando-se aqui para esse novo tipo de negócio. Posso até dizer que nos tempos de agora, quando se fazem aí os seguros patrimoniais, ou seja, para os imóveis de forma geral, né, para as empresas ou mesmo para as residências, há uma série de coberturas que a gente pode contratar, ou seja, colocar nessas nossas apólices e em geral o mercado até deixa isso livre para o contratante, né, para nós como clientes das seguradoras, para escolhermos quais garantias queremos colocar. E o que se exige ali, então, para mostrar que a base é o fundamento, né, é a cobertura básica mesmo que se chama no seguro desse tipo, patrimonial, é a cobertura de incêndio. Então quando se quer fazer um seguro para o patrimônio, para o imóvel, essa cobertura contra o incêndio deve aparecer de forma obrigatória. Estou dizendo o seguinte, imagine, eu tenho uma casa e quero fazer um seguro contra roubo, né, que também é bastante comum. Ok, é normal, é possível. Só que as companhias de seguros não trabalham, não vendem essa cobertura roubo avulsa para o seguro de residência. Então, eu tenho que contratar um seguro para o imóvel, onde a cobertura de incêndio, por ser básica, deve fazer parte, deve aparecer. Depois dela, sim, eu posso passar a escolher outras garantias, aí sim, de forma facultativa, entre elas, como eu dei agora como exemplo de início, a cobertura de roubo. Tá? Então é assim que o mercado funciona. Então, cobertura de incêndio hoje é uma cobertura básica nos seguros patrimoniais. Também tínhamos tocado um pouquinho nisso na aula passada, que como parte aí da evolução do mercado de seguros, está também a evolução de outras áreas, outras ciências, ou seja, nada acontece de forma isolada, né? Então, uma ciência hoje evolui também pela evolução das outras ciências. Então, para quem hoje, como vocês, estuda contabilidade, e talvez tenham visto já um pouco da evolução da contabilidade na história, a teoria da contabilidade, a história da contabilidade, deve mostrar com certeza que ela está lá vinculada, né? Ela interage bastante com outras ciências também, a administração, talvez a economia, talvez um pouco mesmo do direito, ou seja, são áreas distintas, mas que crescem de forma aí meio que agregada, ou seja, elas juntas umas com as outras. E o crescimento de uma também influencia positivamente o crescimento da outra. Então foi assim também com o seguro, ou seja, com os avanços matemáticos, né, e também estatísticos, e até porque o seguro, a gente tem visto isso aqui, o seguro e a atuária, né, que é o que dá a sustentação ao negócio seguros, ela tem como fundamento a própria matemática. Então, se eu aprofundo meu conhecimento matemático, estatístico, eu consigo dar mais suporte ainda aos mercados que se servem da atuária, né, que está calcada, nesse caso, na matemática. Então, esse avanço também da matemática contribui bastante para a evolução do mercado de seguros nesse sentido, né, porque a própria atuária também fica muito mais consistente e ela assim então fornece informações muito mais consistentes aos negócios que ela suporta. No nosso caso aqui agora o seguro. Bom, também tivemos aqui então, no caso agora brasileiro, né, e quando se fala aí da evolução do seguro, da criação da nossa primeira companhia de seguros, que foi a Companhia de Seguros Boa Fé, criada em 1808. E isso, e de novo, é importante destacar aqui a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Nós éramos até então colônia portuguesa, né?
e éramos comandados por eles, né, pelos portugueses, à distância, lá de Portugal, lá de Lisboa, onde ficava a sede do reino. Nessa época, então, 1807, 1808, com a ameaça da invasão francesa, né, das tropas napoleônicas, e com medo, então, de ter que enfrentar essa batalha, o reino português achou melhor fugir para o Brasil, né, que era a sua colônia. Então, os portugueses sabiam dessa intenção francesa da invasão do território português, até porque havia tido já ali um acordo entre franceses e espanhóis, meio que velado, né, por baixo dos panos, ou seja, onde os franceses poderiam aproveitar o território espanhol que separa Portugal da França, né, e então para poder atingir o território português. E os portugueses acharam então melhor, né, no caso o reino português, acharam melhor não enfrentar de pronto a tropa francesa, mas sim vir para cá. E os portugueses também tinham lá, né, se eu disse que a França tinha um acordo com a Espanha nesse sentido, que facilitaria então a França a invasão ao território português, e aí até a Espanha, claro, nessa época, quando concedeu essa, digamos, licença, permissão para uso do seu território, tinha algum interesse, e esse interesse era mesmo depois, se por acaso o território português fosse tomado pelos franceses, parte dele seria cedido ali aos espanhóis. Mas então os portugueses tinham lá digamos assim, um outro parceiro forte também, que no caso eram os ingleses, né? Tanto é que a invasão francesa ao território português, que levou a fuga da família real portuguesa para cá, era uma determinação dos franceses a que os portugueses fechassem os portos aos ingleses, e os portugueses não aceitaram essa condição, né, e mantiveram, no caso, os seus portos abertos à frota inglesa. Então os portugueses também não aceitaram a condição imposta pela França, mas tinham também, de certa forma, uma retaguarda inglesa, se por acaso houvesse ali algum tipo de combate. Bom, mas só para explicar que nós também crescemos um pouco, no caso agora, que é o nosso assunto em relação ao seguro, em função dessa parte da história lá, né, da invasão francesa ao território português. Então, vindo para cá, para o Brasil, o Dom João, que era o rei português, determinou então aqui a criação dessa nossa companhia de seguros, a primeira de nome Companhia de Seguros Boa Fé. Então, aconteceu assim com o seguro, como também aconteceu assim com outros negócios, ou seja, o fato do reino estar aqui agora e do Brasil fazer a administração do seu território e suas colônias, nos dá algumas vantagens, né? Como brasileiros aí, que é o incremento aí dos negócios em nosso território. Então, no caso do seguro, aconteceu isso com a criação da Companhia de Seguros Boa Fé. Bom, temos também que no século XIX, né? Então a gente está caminhando na história, chegando um pouco mais próximo aqui da nossa época, e no século XIX havia uma restrição para a contratação de seguros de vida, como se faz hoje, aliás. Hoje, o que as companhias de seguros, aquelas que são generalistas, trabalham em várias frentes, vários segmentos, essas, o que focam mesmo é o seguro de vida. Esse é o tipo de negócio que elas veem como talvez o mais rentável, né? É aquele que mais lhes interessa. E naquele tempo, então, como eu estava dizendo, no século XIX, esse era o seguro proibido, né? Não se fazia seguro para pessoas. A exceção eram os escravos. E aí a explicação para isso é que só se fazia seguro de vida para os escravos porque eles eram vistos, né, infelizmente, como mercadoria. Então, como eles eram comercializados, aquele senhor que comprasse alguns escravos, se tivesse de repente algum receio em perdê-los por alguma razão, né, em função da sua morte, poderia contratar uma pólice de seguro de vida para esses escravos. No entanto, se ele mesmo, o senhor, dono dos escravos, quisesse fazer um seguro para ele ou para sua família, não poderia. Isso não era possível, né? Então, é uma coisa interessante que ainda bem caiu. Então, como eu disse agora há pouco,
Hoje, a visão é contrária a essa, né? As companhias o que querem é mesmo o seguro de vida. E fala aqui então no seguro de vida, nós também um pouco mais adiante, com certeza no segundo bimestre, vamos tratar um pouco, até a gente vai pegar depois a parte um pouco mais prática dessa disciplina, que tem então alguns cálculos, né, que a gente fará com aquelas tábuas atuariais. Então olha só, a atuária dá suporte aos negócios de seguros no ramo vida a partir desses estudos. Então, vou falar rapidamente porque esse vai ser um assunto próprio de uma aula, né, específica, então, sobre as tábuas atuariais. Mas as tábuas atuariais, então, são estudos feitos que mostram, por exemplo, para um país, pode ser para uma população, uma região específica, qual é a sua expectativa de vida, né? Como é feito aqui hoje. No caso brasileiro, as tábuas que nós usamos são geralmente aquelas fornecidas pelo IBGE. Então, essas tábuas são tabelas, né, de mortalidade, ou seja, tábuas atuariais ou tabelas de mortalidade são a mesma coisa. O que elas mostram por faixa etária, qual é a nossa expectativa de vida. Então, digamos assim, hoje no Brasil, há uma expectativa de vida das pessoas ao nascerem de, em média, aí, 76, 77 anos. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que as pessoas aqui, cada criança que nasce hoje no Brasil, a princípio, terá pela frente essa quantidade de anos em vida. Essa é a nossa média, né, de vida. E depois a tabela é muito interessante porque ela traz esse estudo ano a ano. Ou seja, bom, quem tem 0 anos, nasceu hoje, né, ou agora nesse ano, qual é a sua expectativa de vida? Então, digamos, ela será, como eu falei, mais ou menos 76, 77 anos. Depois tem isso ano a ano. Então, digamos assim, eu consigo saber por ela, tabela atuarial, a tábua da mortalidade aí, consigo saber uma criança com 10 anos, qual é a sua expectativa de vida? Uma pessoa com 20 anos, qual é a sua expectativa de vida? Uma pessoa com 30, 40, 45, 50, enfim. E isso é importante porque, então, vejam bem, no caso do seguro, como é que o atuário consegue dizer para uma seguradora o seguinte: olha, você quer vender um seguro de vida para os seus clientes? Então, olha, para uma apólice de vida que cobre lá 100 mil reais, você vai pagar 100 mil reais de indenização para a morte do teu cliente, cobre dele então por mês 50 reais. Qual é a lógica disso? Por que ele sugere os 50 reais? Então, esse prêmio que é estipulado, esse valor de cobrança, né, esse preço do seguro que é dado, ele tem uma base, né, ele tem um fundamento atuarial, ou seja, é o atuário com base nesses estudos, e aqui um dos suportes, uma das ferramentas, é justamente a tabela atuarial, que vai dizer, olha, então aqui o razoável que se cobre para que você pague, então, caso ele faleça, os 100 mil reais à família, são esses 50 reais mensais. Então, eles vão levar em consideração qual vai ser a base de clientes que a companhia de seguros terá que trabalhar para poder cobrar esse valor, né? Enfim, e depois também esse preço mudando a cada faixa etária, porque um seguro de vida, não sei se vocês sabem, se formos comprá-lo hoje no balcão de uma seguradora ou de um banco, a mesma cobertura que eu acabei de falar, 100 mil reais, ele terá um preço diferente. Eu chutei agora 50 reais, vamos supor que talvez 50 reais custe hoje por mês para quem tem 20 anos de idade. Talvez para quem tenha 30 não será mais 50, será 55. E se a pessoa tiver 40, talvez pague já 60 reais por mês. Se a pessoa tiver 50, talvez pague 80 reais por mês, entendem? Ou seja, e a lógica também está nisso, claro, porque as pessoas, nós, quanto mais idade temos, a princípio, mais próximos da morte estaremos. Não é? É claro que a gente sabe que pessoas morrem em diversas ou em todas as idades, mas quanto mais tempo de vida nós temos, a princípio, mais próximos da morte estamos também. Não é assim? Então, essas informações aí são utilizadas pelos atuários que com elas então formulam, né, as suas equações
que servem de base para as companhias de seguros. Bom, século XX também, então, chegando aqui já, 1900 e alguma coisa, né? A gente tem aí, então, o mercado crescendo bastante, a gente vê isso agora há pouco, né? Uma coisa colabora com outra, as coisas não acontecem sozinhas. Então, revolução industrial, mercado aquecido, tudo isso também incrementa outros negócios, o próprio, né, negócio seguros. Então, no caso nosso aqui brasileiro, a partir do século XX, 1910, 1920, assim vai, muitas companhias começam a serem criadas no Brasil. Então, eu falei agora 1808, a Companhia de Seguros Boa Fé, mas então já depois, quando chegamos aqui no século XX, temos aí mais de 60 companhias de seguros trabalhando e explorando o mercado de seguros brasileiro. E isso é legal, é bacana porque a gente, né, também sabe que um mercado que é monopolizado não é interessante. Talvez só interesse mesmo àquele que monopoliza, né, a empresa que trabalha sozinha. Então, para aqueles que estão lá e que vão usufruir desse mercado, quanto mais competição houver, mais equilibrado será esse mercado, mais os preços serão justos, melhores serão os produtos oferecidos e assim vai. Né? Então, a gente percebe aqui então que também agora o mercado de seguros começa a ganhar com isso. Mais companhias de seguros já têm interesse em explorar aqui esse nosso negócio seguros, elas então começam a surgir e isso vai contribuir bastante para a evolução do nosso mercado. Bom, no caso então brasileiro, e também em função desse crescimento enorme a partir do século passado, século XIX, século passado, aliás, século XX, né? Estamos no século XXI já. Então, a partir do século XX aí, então, por isso, 1917, o Código Civil Brasileiro veio estabelecer algumas condições para essa boa convivência entre seguradoras e segurados. Ou seja, para que esse mercado funcione, é preciso que hajam regras. Né? Então, essas regras aí, agora muito mais firmes, consistentes, são estabelecidas a partir do Código Civil Brasileiro em 1917. Então, por ele, já começam a ser escritas, discriminadas, as obrigações e mesmo os direitos das partes, no caso aqui, das seguradoras e também dos segurados. Né? Então, isso é importante. Aliás, hoje o mercado funciona bem por isso também. Né? Então, a gente também terá isso como tema de aula um pouco mais adiante, não hoje. A gente vai ver aqui como é que é a nossa estrutura de mercado hoje, como é que o mercado de seguros brasileiro está estruturado. E é só assim, então, o mercado estruturado que pode funcionar bem. Ou seja, é preciso que haja lá uma organização que diga quem faz o quê, ou quais são as obrigações de cada um dos entes participantes, quais são também os direitos que cada um tem nessa relação de negócios. E depois, como parte dessa estrutura, os órgãos reguladores. Né? Isso é importante, ou seja, aqueles que vão ditar essas regras, fiscalizar, acompanhar o que está sendo feito, e aí, claro, sempre que percebem as distorções, porque assim que o mercado se forma, com o tempo, né, a gente vai percebendo como é que aquilo vai se desenvolvendo, percebe aquilo que ficou de fora das observações quando elas foram escritas, aquilo que estava sendo anotado, apanhado, depois sendo aos poucos corrigido. Então, por isso que ao longo do tempo é que esse know-how se forma, né? Então, as regras vão sendo escritas durante o tempo. Então, nosso caso também foi assim. Então, nós temos aí hoje, na nossa estrutura de mercado, órgãos reguladores. Isso é importantíssimo, porque a gente, também veremos isso com mais detalhes um pouco mais adiante em outras aulas, a gente vai perceber, vamos supor aqui, veremos aí, além do mercado de seguros, o mercado da previdência. Né? Então, a previdência mesmo, que muito mais do que o seguro, é um negócio de prazo, né? De prazo médio e longo. Porque o que é previdência? Previdência é aquilo que eu pago por um certo tempo, um tempo longo a princípio, geralmente quando eu tenho uma boa capacidade de trabalho, e para que mais tarde, com menos capacidade física, menos condições de trabalho, eu possa parar de trabalhar ou trabalhar muito menos e ter ainda assim uma renda garantida. Então isso basicamente é o que se chama previdência. Eu pago durante um tempo longo enquanto sou mais novo e trabalho, né? Formo com isso uma poupança que está sendo trabalhada, essa poupança,
por geralmente uma seguradora, um banco, e mais tarde esse banco, essa seguradora que por muito tempo recebeu meu dinheiro, passa então depois a não mais receber as minhas contribuições e aí então sim a pagar a mim aquilo que são os meus benefícios. Então imagine um negócio desse tipo, de prazo médio e longo, se não houver quem regulamente, quem fiscalize, quem daria garantias a essas pessoas, hoje nós então clientes, que pagando agora enquanto novos e por tempo longo, lá adiante teríamos o nosso retorno nesse negócio, né? Ou seja, nosso benefício mensal. Então, é preciso que haja mesmo essa fiscalização, esse acompanhamento. Então, isso é feito, por isso que o nosso mercado hoje tem credibilidade, né? Porque ele está organizado e tem uma estrutura que é sólida. Bom, então, é assim, vamos te falar que o mercado foi se abrindo, criamos companhias de seguros nacionais, nossas mesmas, e depois chega um certo momento em que não só mais as companhias nacionais trabalham, exploram aqui o mercado brasileiro, como também outras companhias de fora vêm para cá para explorar o mercado interno. Isso é bom também. E é bom por quê? Primeiro porque se chegam concorrentes de fora aqui, ou seja, não há mais uma reserva de mercado para as companhias nacionais, as que aqui estão, se querem continuar competitivas, têm que melhorar seus negócios, né? Elas têm que trazer produtos novos, manter preços competitivos, porque se elas mantêm um preço muito alto, imaginem, se eu tenho pouca opção de onde comprar, é o preço que eles oferecem, é o que eu tenho que aceitar e pagar. Se eu tenho mais ofertas, né, a princípio, mais opções de preço eu tenho. Então, havendo mais competição, mais empresas, a tendência é que melhores serão os produtos oferecidos e mais baixos serão os preços. Então, essa é a lógica da economia, né? Esse é um mercado competitivo. Ganham todos. Ganham as empresas que se obrigam a serem competitivas, a serem produtivas, a serem eficientes, e ganham também, e por isso elas evoluem, né? E também ganham os consumidores que conseguem, como eu falei agora mesmo, comprar produtos de qualidade a preços aceitáveis, né? A bons preços. Bom, para ilustrar um pouquinho então o que é esse mercado e como ele cresceu, porque eu disse agora então que, né, a partir da década de 90 crescemos, do século 20, década de 90 principalmente, com o Plano Real, crescemos demais. Eu tenho depois alguns gráficos, vou inclusive colocar alguns para vocês depois verem com calma. A gente hoje tem falado bastante, aliás, até a aula agora está sendo gravada, né, e apresentada nesse formato, gravada, e não mais como é o normal, presencial, né, todos em sala de aula, por causa dessa pandemia da Covid-19. E vocês devem então estar acompanhando pela televisão principalmente os gráficos que têm mostrado a evolução dessa doença em outros países e mesmo aqui no Brasil, né? A gente percebe lá esses gráficos que têm um crescimento exponencial, né? Assim, aquela curva que ela cresce de um jeito exponencial mesmo, né? Uma curva ascendente, né? Um crescimento linear. Ia dizendo para vocês, eu vou colocar depois para vocês alguns gráficos também no material, para que vocês depois analisem, e vocês vão perceber que esse mercado de seguros ao longo do tempo tem crescido também, continua na crescente, e só que esse crescimento ficou muito mais acentuado a partir do início da década de 90, e que coincide justamente com o Plano Real aqui no Brasil. Então, também não sei se vocês gostam e acompanham a economia, mas isso é importante saber, é importantíssimo, muito mais para vocês que fazem agora aí a contabilidade. Até o Plano Real em 94, nós tínhamos nós tínhamos uma economia, uma inflação altíssima, né? E isso para os negócios é péssimo, né? Então, por mais que alguém possa achar que inflação alta representa correção também, porque de valor, isso é uma bobagem. Quero dizer o seguinte, então vamos lá. Naquele tempo, antes do Plano Real, nós tínhamos meses de inflação bater lá quase nos 100%. Ou seja, o que é isso? Inflação de 100% ao mês quer dizer que se eu compro uma mercadoria no começo do mês e pago R$50,
essa mesma mercadoria, pode ter certeza, se é 100% da inflação, no fim do mês está custando R$100, o dobro. Pensaram nisso? Ou seja, pensem que vocês compram hoje, ou mensalidade da própria faculdade. Se vocês pagam R$500 esse mês, o próximo mês vocês pagariam já os R$1.000. Isso é uma inflação de 100% de um mês para o outro. Então é dobrar de um mês para o outro o valor de qualquer bem, né, ou do serviço. Então, ainda que houvesse também, para quem tivesse algum pouco de dinheiro aplicado no banco, também havia a tal correção monetária. Você tinha um juro pequeno pago pelo banco e um valor naquele tempo muito maior, que era a própria correção daquele capital, que era uma reposição da inflação. Só que, claro, aquilo era uma enganação, porque nunca a reposição pela correção monetária corrigia de verdade, né? Ou cobria aquilo que era a inflação. Então, a inflação real sempre era maior do que talvez anunciada ou aquela sentida pelas pessoas no dia a dia. Então, cada vez mais, as pessoas tinham menos poder de compra. Então, quando você consegue, como nós conseguimos a partir do Plano Real, controlar a inflação, né, os negócios têm um ambiente muito mais favorável para o crescimento. E assim mesmo, então, e por isso cresceram. Pensem agora, então, como atuários, né? Já que o assunto aqui é a atuária. Como é que o atuário hoje, como é que ele dá informações para as companhias de seguros, para que elas trabalhem os seus negócios, né? Preparem os seus preços, por exemplo? Com base em informações, banco de dados, né? São estudos matemáticos ali. Falamos sobre isso, estudos estatísticos. Agora, se você tem um banco de dados que toda hora, todo dia, está sofrendo modificação, e essa modificação não é porque mais negócios estão sendo feitos, mas é porque há uma correção de valores, porque 1 não vale mais 1, já vale 1,2, e porque 1,2 não vale mais 1,2, vale 1,5, isso gera uma confusão violenta para você trabalhar negócios. Então, fica um ambiente tumultuado, difícil de ser entendido, compreendido, e difícil também por isso para os negócios. Então, a atuária também com certeza ganha muito quando tem um ambiente equilibrado, né, um ambiente econômico equilibrado, para fazer os seus levantamentos em termos de informações e com essas informações preparar suas projeções para o futuro, né? Ou seja, no caso aí dos mercados em que ela dá suporte. Esse de agora que é o de seguros, o da própria previdência, enfim, esses mercados que têm em si o risco envolvido. Bom, mais uma informação só para poder dar uma ilustração melhor aqui do que o crescimento do seguro a partir de então. Ó, nós tínhamos em 1990 a participação do seguro no PIB brasileiro de apenas 1,2%, ou seja, do que era o nosso PIB em 1990, 1,2% correspondia ao mercado de seguros. Pouco tempo depois, 2015, ou seja, pouco tempo depois, de 90 a 2015 são 25 anos. Em termos de história, 25 anos é quase nada. Então, de 1,2% nós pulamos para 6,1%, ou seja, 6,1% dá 5 vezes mais. Então, imagine o que é um mercado qualquer crescer em 25 anos 5 vezes mais. Né? É muita coisa. Então, isso aconteceu com o mercado de seguros aqui no Brasil. Né? Também em 2015, quando eu passei esse dado de 6,1% do seguro participando, representado lá no nosso PIB, nós tínhamos uma reserva, que são as previsões das companhias de seguros, de 652 bilhões de reais. 652 bilhões de reais. Então, o que são as previsões aí? As previsões são aquele montante de dinheiro que as companhias de seguros arrecadam e reservam, provisionam, guardam, não é? Então, vocês que são contadores devem estar já falando, ou se não estão, falarão com certeza, logo logo, nas aulas próprias da contabilidade, das provisões que as empresas fazem. Né? E tem isso no seu balanço, está lá uma conta de provisão. Então, a provisão das companhias de seguros é aquele valor que elas têm arrecadado e reservado para dar justamente suporte aos negócios ou aos riscos que elas estão garantindo. E também essa provisão que elas fazem não é uma provisão assim aleatória, cada um ou cada uma junta o que quer ou o máximo que puder. Não é assim.
companhia de seguros hoje, sendo regulamentada e também então fiscalizada, ela tem que dar contas daquilo que está fazendo, ou seja, também qual é o volume da sua reserva, porque quando ela vende uma pólice de seguro, o que ela está fazendo o que é dizer assim, olha, eu recebo o teu dinheiro como cliente, mas em contrapartida eu garanto o teu risco, ou seja, olha, você fez seguro da tua casa, né? Você está com medo que ela sofra aí um destelhamento por um vendaval. Ok, então você com esse receio do vendaval, descobrir a sua casa, paga então uma companhia de seguros que ela fala, então tá bom, no próximo período, um ano geralmente, se isso acontecer, eu cubro esse prejuízo. Ou também, que tem um carro, bom, eu tenho um carro, esse carro para mim hoje é uma ferramenta de trabalho, uso no meu dia a dia, é o meu ganha-pão, então não posso ficar sem ele. E se eu perdê-lo, não tenho dinheiro, né, ou reserva para poder comprar um outro e continuar meu trabalho. Então, sendo assim, o que eu faço? Vou ter uma companhia de seguros, compro uma pólice de seguros que me garante esse carro. Ou seja, se o carro for roubado, a companhia de seguros, já que eu fiz a pólice com ela, me dá um outro carro como aquele que eu tinha. Então, esse dinheiro que elas arrecadam com a cobrança dos seguros, das apólices que elas vendem, ele tem que estar lá provisionado. E ele, de acordo com a quantidade de riscos que elas estão assumindo, o atuário prepara lá um valor mínimo de reserva que ela tem que ter. Ou seja, é claro, né, nem poderia ser, não é 100% daquilo que ela tem como risco assumido que dará problema. Né? Claro, se fosse assim, nenhum negócio desse tipo seria sustentável. Mas há uma porcentagem estatística, inclusive, de ocorrências. Ou seja, olha, no caso do vendaval, que eu falei agora há pouquinho, das casas que serão destelhadas, sabe-se que vamos chutar aqui, a cada 100 mil casas seguradas no Brasil, em geral, por ano, 2.000 dessas casas são mesmo descobertas por vendaval. Ou, a cada 100 mil carros também segurados, 1.000 carros são roubados. Né? Então, isso aí tem um comportamento mais ou menos estável em termos estatísticos, e é com base nisso que o atuário prepara para a companhia de seguros o valor mínimo que ela tem que ter de reserva de provisão. Né? E é aí também que entra o órgão regulador e fiscalizador para acompanhar se essa provisão da companhia está a contento, ou seja, se o que ela tem reservado de fato garante o que ela está lá dizendo aos seus clientes que está garantindo de verdade. Né? Então, os riscos que ela assumiu, que ela poderá suportar aquilo no próximo período. Tá? Bom, e aí, em cima disso ainda é bom falar que mais uma razão, né, que mostra a importância aí do mercado de seguros é justamente esse volume de dinheiro. Porque as companhias, quando pegam esse dinheiro todo, é claro que elas não pegam isso e põem num cofre fechado e viram a chave e guardam ali. Ou escondem debaixo de um colchão, claro que não. Então esse dinheiro também elas trabalham para poder gerar mais dinheiro, o que é a lógica do mercado. Não é? Então as empresas tentam rentabilizar aquilo que tem como capital. Então essa também que faz as companhias de seguros, elas têm apresentam sempre nos seus balanços um lucro operacional, que ou seja, é o resultado da sua operação, o quanto que elas arrecadaram de dinheiro, depois desconto aquilo que são os seus custos, digamos, comerciais, seus custos administrativos, as suas despesas mesmo de pagamento de sinistros, né? E depois apresentam lá um lucro, um resultado operacional. Mas também elas têm um outro resultado, que é o resultado financeiro, ou seja, o quanto elas conseguem arrecadar da aplicação dessas provisões. Então isso também acontece. E essa rentabilização desse capital, dessa provisão que ela tem feita, ela vem do próprio mercado, ou seja, ela, digamos assim, a companhia de seguros pega esse volume, vai até o mercado e aplica de alguma forma. E aplicar de alguma forma quer dizer o quê? De repente põe um pouco desse valor todo num banco, né? Numa aplicação que o banco está oferecendo. E aí o que o banco faz com esse dinheiro que ele arrecada? Para que o banco pague a gente, como aplicador, um certo valor, né, como remuneração do capital aplicado, ele busca, cobrando daqueles que são os seus tomadores, né, vamos supor, aquele que vai buscar no banco um empréstimo, ele cobra então desse uma taxa que vai dar ele ao banco algum ganho, mesmo depois de ter pago aquele que é o seu aplicador. Não é assim? Então o mercado funciona desse jeito, ou seja,
todo esse montante de dinheiro das companhias de seguros volta para o mercado para poder fomentar outros negócios, mesmo negócios em outras áreas que não sejam só mesmo aqueles de seguro. Então, empresas que vão buscar capital junto ao banco para, de repente, ampliarem a sua planta industrial, abrir uma nova filial, abrir uma nova loja, de repente até para poder financiar algum dinheiro para dar um treinamento aos seus funcionários, talvez muito desse dinheiro que o banco emprestou a essas empresas saiu de uma seguradora, ou seja, é parte da provisão técnica dessa empresa, dessa companhia de seguros, que está lá no mercado, mas que é dela e que ela vai usar um dia talvez para poder pagar uma ocorrência, um sinistro, né, que ela está garantindo pelas apólices que vendeu. Bom, então vamos parar por aqui por enquanto nessa aula. A discussão aqui em relação à informação seria muito bacana nesse momento, ou seja, a aula, se fosse agora presencial, teria uma condição muito boa da gente começar a colocar aqui ideias nesse sentido e discutirmos as ideias em grupo. Não sendo possível assim, a gente faz, como eu disse logo no início dessa aula gravada, tá? Então, vou deixar para vocês aqui um trabalhinho. Ele tem um texto que vocês podem usar como referência, vai ter mais algumas informações nesse texto. E depois, então, umas questões. Essas questões, para serem respondidas, vocês vão usar o que nós conversamos aqui nessa aula. Busquem também mais informações ainda que vocês queiram em outras fontes. Vocês têm todos os livros que estão indicados lá no portal do aluno, no plano de ensino, né? Então temos livros bacanas ali que eu recomendei para vocês, com muitas informações sobre a evolução do seguro no tempo, né? A história que a gente tem visto aqui desde a aula passada já, como é que pouco a pouco o mercado foi se transformando até chegar ao que é hoje, né? Que é um mercado robusto, grande, importante. A gente vai voltar a falar um pouco sobre isso depois, mas é certo que os negócios que se fazem hoje, eu vou dizer Brasil, mas é no mundo todo, mas vamos pegar aqui o nosso mercado. É certo que os negócios que se fazem hoje aqui no Brasil, eu falo de negócios de forma geral, não só os negócios em seguros, mas eles só são possíveis, esses negócios, ou seja, os imóveis que se constroem, os imóveis que se vendem, as estradas que se constroem, tudo que vocês puderem pensar, né? Os carros que são comercializados, fabricados, tudo isso só é do jeito que está hoje, nesse volume grande, porque existe o mercado de seguros. Então, assim, o mercado de seguros dá garantias, dá segurança a que esses negócios sejam feitos. Então, um banco se financia um carro para o seu cliente. Eu quero comprar um carro para o meu trabalho, não tenho dinheiro para comprar esse carro e preciso dele, vou ao banco e faço esse empréstimo. O banco me empresta o dinheiro, mas em geral põe uma condição, fala, olha, eu te empresto o dinheiro, está aqui, pode comprar o carro para você trabalhar e até com esse trabalho me pagar de volta o dinheiro, só que eu preciso de uma garantia para que você leve meu dinheiro e compre esse carro, né? A garantia é essa apólice, faz uma apólice de seguro para esse carro aí e tudo bem. É assim, ou seja, de novo a apólice de seguro aí, a seguradora dando amparo àquele negócio que está fora do que é o seguro a princípio, ou seja, é banco e cliente num financiamento, mas o seguro por trás dá suporte a esse negócio. Então, é um mercado importantíssimo, tanto é assim que ele é muito mais forte se a gente começar a fazer comparações do mercado segurador entre os países. A gente percebe que eu falei agora um pouquinho da participação do mercado de seguros no PIB brasileiro, né, que ele cresceu bastante no Brasil, muito mais a partir da estabilização da economia no plano real. Mas se a gente pegar então e começar a fazer uma comparação da participação dos seguros nos PIBs de cada um dos países, nós veremos que os países mais desenvolvidos têm participações dos mercados de seguros maiores em seus PIBs. Entende? Ou seja, nações desenvolvidas, fortes economicamente, têm também um mercado de seguros muito bem desenvolvido, forte também, robusto. Porque, acabei de falar, né? Ou seja, ele acaba dando suporte aos demais negócios, né? Ele é importante, as pessoas sentem-se mais seguras
quando fazem negócios, se tem alguma policy que lhes dê respaldo naquilo de alguma forma, tá bom? Bom, então vamos ficar por aqui, como eu falei, a gente volta a partir da próxima semana com outra aula. Aliás, até aproveitando aqui, nós começamos com esse formato de aula gravada, essa foi a segunda semana de aula gravada, mas como vocês estão sendo já comunicados com certeza, reforço também a partir dessa gravação, que a nossa próxima aula, na semana que vem, não será mais assim gravada, ainda que depois o vídeo vai ficar para vocês à disposição no portal, né, que vocês acessam ou devem acessar com frequência, mas a aula então será feita ou gravada ao vivo, tá bom? Então a gente vai abrir aí um chat em que a gente a princípio se reunirá para participar aí sim, juntos dessa gravação. Então, vocês participando na próxima aula, tenho certeza que vai ficar muito mais bacana a aula desse dia então, né? Porque a gente vai poder, nessa hora, enquanto se apresentam aqui algumas informações, também falarmos sobre ela, né? Porque como a gente fazia nas aulas presenciais, o debate em sala torna a aula muito mais interessante. Eu sei que é chato para quem fica né, como vocês agora desse lado, apenas ouvindo alguém falar. Fica maçante, fica chato e aquilo parece que não anda. Então, a gente podendo fazer a gravação juntos, né, vamos poder também então participar dessa forma. Então, enquanto eu passo para vocês algumas informações, a gente pode depois também abrir para que a gente debata durante o tempo da aula algumas ideias que vão ser apresentadas, né? E aí a gente pode debater, fazendo críticas a algumas situações que a gente de repente vai expor aqui, fazendo alguns comentários que de repente complementem as ideias que vão ser apresentadas, enfim, tudo é possível, né? O debate é isso aí, a gente discutir ideias, contestar, reforçar, mostrar que somos favoráveis ao que se já faz agora, dar ideias diferentes que talvez pudessem melhorar aquilo que se faz no tempo de hoje, e é assim que nós crescemos e é assim até que deve ser, ou seja, o papel das faculdades, na verdade, é justamente esse, né? A gente, na universidade, tem que debater ideias. Se há um lugar que a gente que foi criado para que ideias novas surjam, para que as coisas sejam o tempo todo verificadas, se aquilo que se diz, que se faz, tem sentido, né? Faz algum sentido, se tem alguma razão naquilo que se apresenta, é assim, e não sendo se apresentar ideias, propostas novas, tá bom? Então, fica assim, a gente tenta na próxima semana uma aula já gravada ao vivo. Acompanhe então por enquanto aí no portal de vocês as informações que estão sendo comunicadas com certeza pela Unopar, tá bom? Então, um abraço a vocês aí e até a semana que vem.